creio que veio do coração de Deus, porque eu conheço, né? Se não ficar falando muito, vocês vão achar que eu estou puxando o saco, mas não é. Além de ser minha esposa, eu conheço todas as atitudes e gestos dela. O que ela fala, ela vive, e por isso ela vai pregar com autoridade em nome de Jesus, amém? Uma palavra de ensino para nós que você esteja aprendendo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua filha, sabemos que está no teu coração, e ela vai falar aquilo que está no teu coração. Então nós nos abrimos como igreja, e que toda a mente e o coração se leva cativo agora, para que ela possa ser um canal para nos abençoar, e nós nos abrimos para receber a tua palavra em nome de Jesus, amém. Amém. Diga um amém mais alto, irmão, que é para eu animar. Aê, agora eu vou animando, né? Aí na hora que eu estiver muito animada, você mostra o relógio, eu vou desanimando. Tô brincando. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós nessa noite. Assim como essa palavra que Ele trouxe primeiro ao meu coração, eu sei que Ele vai trazer ao seu coração nessa noite. E vai fazer o seu coração pegar fogo. Em nome de Jesus. Vira pro seu irmão aí e diga: o seu coração vai pegar fogo. Fala com mais fé, irmão. Diz: o seu coração vai pegar fogo. Aí você já sopra nele. Isso, que é pro fogo aumentar, amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor porque creem nisso? Eu creio, Senhor, que a tua palavra é viva. E o Senhor fará aquilo pelo qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus, amém. Coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora toda a mente neste lugar cativa a tua palavra. Eu declaro que todo corpo neste lugar humano está condicionado à autoridade, o reino e governo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu declaro que os corações sejam movidos pela tua palavra. Eu declaro que cada vida, em nome de Jesus, seja tocada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Meu coração está queimando. Aleluia. Porque eu sei que Ele é vivo. Nós vamos usar o Data Show, as telas. E não precisa apagar tudo não, só para o pessoal ver. Pode soltar a primeira tela. Acho que só da frente ou do fundo, uma luz só. Isso, tá bom. Nossa palavra hoje, queridos, é sobre este assunto. Discípulos ou admiradores? Quem nós somos? Jesus Cristo se deu ao mundo, Ele foi enviado ao mundo, né? Deus o enviou ao mundo. E Ele atraiu para Ele multidões, sim ou não? Acontece que nós vamos analisar, diante das Escrituras nessa noite, que multidões de discípulos foram atraídas a Ele, mas multidões de admiradores também foram atraídos a Ele. E isso continua acontecendo hoje. Dentro de cada igreja, ou das nossas igrejas, existem discípulos e admiradores. Então repita assim comigo: discípulos e admiradores. Agora pergunta para você mesmo assim: olha, quem eu sou? Agora vira para o seu irmão e fala assim: e você? É um discípulo ou um admirador? É o que nós vamos descobrir hoje, em nome de Jesus. Próxima tela. Queria que você abrisse a sua palavra, ou a Bíblia, em Lucas 6. De 17 a 20. Lucas 6, de 17 a 20. Enquanto você abre, eu quero dizer: não perca nada. Em nome de Jesus, não se distraia. Segure a sua vontade de beber água, de sair do seu lugar, né? Preste muita atenção na palavra de Deus, para que você possa ser realmente ministrado pelo Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Lucas 6, 17 a 20, diz assim: descendo com eles, parou num lugar plano, onde se encontrava grande número de discípulos seus, e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão, diga multidão, procurava tocar nele,
porque dele saía poder e curava a todos. Olhando para os seus discípulos, diga, discípulos, disse. Agora olha para mim. Nós vemos nesse texto bem distintos esses dois tipos de pessoas. Jesus deixa bem claro que quando ele vai para um lugar que é plano, quer dizer, não era um vale, era um lugar que ele encontrou, ele viu ali uma grande multidão de gente, de várias partes, que vinham atrás dele, porque dele saía poder, porque as pessoas eram curadas, porque as pessoas eram livres de espíritos imundos, enfim, essas pessoas eram atraídas a Jesus. Mas dentro disso tudo, ele também via muitos, ou um grande número de discípulos seus. Diga assim, tudo junto e misturado. Multidão de gente, de admiradores, de beneficiários e uma multidão de discípulos, todos juntos e misturados. Queria que você abrisse também a sua Bíblia em Mateus 15. a 31. Mateus 15, 30 a 31 diz assim: vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus então chamou os seus e disse, fala assim para o irmão que está ao seu lado, ele chamou os discípulos e disse. Queridos, enquanto eu meditava sobre esses textos, que Deus me trouxe assim, realmente algo de repente ao meu coração, eu notei a diferença em o que atraía a multidão a Jesus e o que atraía os discípulos a Jesus. Jesus fazia vários sinais, milagres e prodígios e essa multidão era atraída. Mas quando ele ia dizer e ensinar, a quem ele atraía? Os discípulos. Nós vemos igrejas assim de penca. E nós não estamos falando aqui contra sinais e maravilhas, porque nessa igreja acontecem sinais e maravilhas. Amém? Quantos aqui entre nós já foram curados? Levanta a mão. Continua com a sua mão levantada. Quantos já foram libertos de espíritos imundos? Levanta a sua mão. Amém. Aleluia. Quantos já viram sinal da prosperidade de Deus na sua vida? Levanta a mão. Glória a Deus. E muitas outras coisas acontecendo no nosso meio. Eu não estou dizendo contra isso. Mas eu estou dizendo que muitas igrejas, ou muitas pessoas são atraídas à igreja, simplesmente por causa dos milagres. E você vai ver nesse texto que a multidão glorificava a Deus. Quando ela via o milagre acontecendo, elas saíam glorificando a Deus. Mas isso não significa que eram discípulos. Ah, eu fui curado, glória a Deus, glória a Deus. Mas não ouve o que ele diz. E não segue o que ele diz. Então isso não te torna um discípulo. Ter sido abençoado com a graça de Deus, ter sido abençoado com uma cura, com uma providência divina, com uma libertação, não faz de você um discípulo, e nem de mim um discípulo. Há uma diferença enorme entre o admirador e um discípulo. Mas dentro da igreja existem os dois, fale, os dois. Discípulo e admirador. Agora a pergunta, quem sou eu? Nós precisamos parar e pensar nisso, querido. Disso depende a sua salvação. Disso depende a vida eterna. Muitos continuam na mesma prática, atraindo multidões, e multidões, e multidões de gente.
Mas Cristo foi enviado ao mundo e o seu principal propósito era atrair multidões de discípulos. E uma ordem que ele nos deixou, ele disse assim, olha, ide por todo mundo e fazei admiradores. Sim ou não? Ide por todo mundo e fazei. Agora pergunta assim para o irmão que está do seu lado, cadê o discípulo que você trouxe? Não precisa responder, né, irmão? Tem gente que está procurando, eu não sei. Há 15 anos atrás, sabe, eu já levei alguém a Cristo. Nós precisamos, como igreja, fazermos discípulos de Cristo nessa terra. Nós não precisamos, como igreja, fazer show. Nós não precisamos, como igreja, trazer admiradores aos pés do Senhor. Você tem que entender que Deus não tem problema de baixa estima. Nós ficamos maravilhados com as grandezas de Deus, isso é verdade. Mas não é esse o principal propósito que Deus enviou Jesus ao mundo. É para tornar você um discípulo dele. Diga, discípulo dele. Aleluia. Próxima tela. Muitos admiradores, não solta o resto ainda não, se autodenominam discípulos. Como assim, pastora? Tem muito admirador no meio da multidão, vive dentro da igreja e acha que é discípulo de Cristo. Como? Há uma diferença enorme entre os dois. Eu quero mostrar para você qual é a diferença. Não mostra a outra tela, está escrito, eu só quero mostrar. Um admirador, que ele acha que ele é discípulo, ele está cercado, ele está no meio de uma multidão de admiradores, cercado por verdadeiros discípulos de Cristo, e por isso, ele acha que é um discípulo. Fala assim para o seu irmão, cai na real. Você precisa entender hoje quem você é. Agora olha para mim. Quem você é vai determinar aonde você vai passar a eternidade. O céu não é lugar só para admiradores. O céu é o lugar onde os discípulos, uma multidão de discípulos vestidos de branco, se encontrarão diante do trono do Cordeiro, com as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e dizendo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu, como discípulo, quero fazer parte dessa multidão. E você, meu irmão? Então não basta se vestir de discípulo, tem que ser. E há uma enorme diferença entre achar que é. O admirador que se autodenomina discípulo, ele glorifica o nome de Deus, como eu disse. Ele é curado, ele dá glória a Deus, ele vem e conta testemunho. Olha, eu fui no encontro com Deus, eu fui liberto. Eu mancava, não manco mais. Eu era surdo, agora ouço. Nós tivemos um testemunho assim no encontro passado das mulheres, né? Olha, eu não podia ter filhos, agora tenho. Nós temos mulher dentro dessa igreja que engravidou com oração. Levanta a mão pra gente. 1, 2. Acho que ela não tá aqui. Tem mais uma. Tem 3 do mínimo que eu sei. E aí, é um milagre. Contam os seus testemunhos, não elas, claro. Contam os seus testemunhos, glorificam o nome de Deus, entendem que é pelo poder de Deus que foram tocadas e abençoados, mas nem por isso são discípulos. Um admirador que se autodenomina discípulo, ele faz crescer a fama de Jesus. No texto que nós lemos, ele diz que eles glorificavam e assim eles faziam crescer a fama, não sei se nós lemos ou vamos ler, eles faziam crescer a fama de Cristo na terra onde os milagres aconteciam. Então, quando você pronuncia um milagre de Deus, uma obra de Deus na sua vida, você faz crescer a fama de Cristo na terra, o nome de Cristo na terra. Mas não significa que você é um discípulo. Não, pastora? Não, irmão. Vamos aprender. Está fazendo puff. Um admirador que se autodenomina discípulo está cercado por discípulos, mas não é. Até se dispõe a servir
na casa de Deus ou na obra de Deus e acha que está servindo a Deus. Presta atenção. Só os discípulos podem servir a Deus de maneira que lhe agrada. Isso tá, eu nem marquei aí, quero que você quiser anotar, se você está anotando, está em João 12, 26. Diz, aquele que me serve, deve seguir-me. Jesus estava falando com a multidão, olha, aquele que me serve, deve antes me seguir. Se você quer servir a Deus de maneira que agrade a Deus, não confunda. Não é trabalhando na obra de Deus, se envolvendo com as coisas da igreja, que isso torna você um discípulo. Isso faz de você uma pessoa ativa, mas não torna você um discípulo. Nem todos que servem a obra de Deus servem o Deus da obra. Diga para o seu irmão, nem todos que servem na obra de Deus servem o Deus da obra. A igreja precisa parar um pouco com o ativismo. Porque quando nós mantemos o nosso foco no ativismo, significa a necessidade de agir em função das necessidades da vida só, nós perdemos o foco, que é seguirmos a Cristo. Ele suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Eu não estou dizendo que a igreja não precisa fazer obras. O pastor pregou muito bem, né? Você vai mostrar a sua fé pelas suas obras. Mas eu estou falando daqueles que para mostrarem através das obras precisam ter fé primeiro. Precisam ser discípulos. Então as suas obras serão aceitas. Senão não, irmão. E uma coisa que faz admirador de Cristo pensar que é discípulo é esse negócio de servir na casa de Deus. Ah, mas eu sou do ministério tal. Ah, mas eu sou líder da célula tal. Ah, mas eu sou... Querido, presta atenção. Independente da sua função no corpo de Cristo, você precisa fazer parte primeiro do corpo de Cristo, para depois exercer funções. Há uma grande diferença entre um admirador e um discípulo. Então o admirador faz tudo isso, mas não está disposto a seguir a Cristo como um verdadeiro discípulo. Porque a única maneira, querido, de seguirmos a Cristo como verdadeiros discípulos é morrendo para nós mesmos. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qualquer outra coisa faz de você um admirador. Mas só uma coisa faz de você um discípulo: morrer para você, para que Cristo viva através de você. E agora eu pergunto, quem sou eu? E que você se pergunte, quem é você? Próxima tela. Queria que você abrisse em Lucas 9. Lucas 9, 18 a 23. Você vai abrindo, eu vou lendo aqui. Lucas 9, 18 a 23. Estando ele orando, em particular, estavam com ele os seus... Diga alto, igreja, os seus... A quem perguntou? Quem diz a multidão? Diga, multidão. Que eu sou. Respondeu-lhe então os seus discípulos, João Batista, outros Elias, outros que tu és um dos antigos profetas que ressuscitou. Perguntou-lhes, e vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora vamos para o versículo 23. Então disse a todos os seus discípulos,
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente, diga diariamente, a sua cruz e siga-me. Querido, novamente Deus faz uma distinção entre a multidão que o seguia e entre os seus verdadeiros discípulos. Ele pergunta para os discípulos: quem diz a multidão que eu sou? A multidão não conhecia Jesus como Cristo, o Messias, o enviado de Deus para salvá-los do pecado, que é para redimi-los do pecado e salvá-los da morte eterna. A multidão conhecia como um grande profeta, como um grande mestre, como alguém que, de uma maneira sobrenatural, agia em benefício da própria multidão. Quantos dentro da igreja nós vemos assim? Mas aí então Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eu pergunto para você nessa noite: e você? Que se autodenomina discípulo. O pastor está falando que alguns falam que Deus é bombeiro, gênio da lâmpada. Só 3 pedidos. O quarto você tem que mudar de igreja, que lá você esfrega, o gênio sai de novo. E vocês? Quem vocês dizem que Jesus é? Quem Jesus é para você, querido? Quem Jesus é para você, querida? Quem Jesus é para você vai fazer toda a diferença. Os discípulos reconhecem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas a multidão não. Lucas 14, 25 a 27. Lucas 14, 25 a 27. Certa vez ia com ele grande, fala, multidão. Voltando, disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso para quem? Vamos, gente. Para a multidão. E ele estava orientando a multidão a ser... É isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. De imediato eu estou dizendo a uma multidão. Claro que no meio dessa multidão há admiradores e discípulos. Mas ao olhar a multidão, eu só digo uma coisa para você. Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz e não priorizar o relacionamento com Deus, que é isso que ele diz, aquele que não deixa mãe, pai, irmão, irmã, família, é priorizar relacionamentos, não é digno dele. Não pode ser seu discípulo. E se você não for discípulo, para o céu você não vai, querido. Diga de novo quem eu sou. Eu quero ser encontrada por ele, em nome de Jesus, como discípulo até o fim. Jesus deixa bem claro uma distinção, uma separação muito grande entre uma multidão de gente que admira a Cristo, idolatra a Cristo, mas não segue Cristo. E os discípulos são aqueles que seguem. E para seguir, só uma maneira. Como? Negar-se, tomar a sua cruz e segui-lo. Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 18. 18. Nós temos a parábola do jovem rico. Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre,
Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Olha para mim, Jesus já estava dando uma dica aqui. Me reconhece como filho de Deus, já que você me chama bom. Mas o cara não caiu na real. Então, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: Bom, a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era rico. Tem uma careta aí, não tem uma careta? Deixa eu estar lá pro final. Tá no final, as últimas telas. Isso. Depois você volta. Queridos, alguns admiradores de Cristo, quando recebem essa palavra, ficam igual o jovem rico. Primeiro ele chega: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala aquilo que ele já fazia: cumprir a lei. Bom, a lei eu cumpro desde criança, eu fui ensinado, para mim é fácil, eu cumpro. E agora? Então agora, falta seguir. E para seguir você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E o que segurava este homem eram as suas riquezas. Ele tinha prisões que ele não queria romper, desejos que ele não queria romper. E quando ele ouve essa palavra, ele toma um baita de um susto, se entristece e vai embora. Eu pergunto para você: quantas pessoas você conhece que já passaram por igrejas e igrejas e igrejas? Quantas pessoas você conhece que, enquanto estão sendo beneficiadas pelo Evangelho, curadas, libertas, recebendo bênçãos e milagres, permanecem ali como bons admiradores, mas na hora que são confrontados por uma palavra de santidade, de obediência, mudam de igreja? Isso torna você um admirador, mas não um discípulo. O discípulo é aquele que terá que negar a si mesmo para seguir a Cristo. Eu quero dizer para você uma coisa. Como aquele jovem rico precisava entender, é bem mais fácil servir do que seguir. Tem essa tela aí. É bem mais fácil servir do que seguir. Porque para servir, querido, basta estar vivo. Mas para seguir, é preciso morrer. Vira para o seu irmão e diz assim: olha, para servir, basta estar vivo. Olha, pessoal, nós vamos ter um encontro com Deus, eu preciso de gente para trabalhar. Basta estar vivo. Mas para seguir, é preciso morrer. E aí onde muitos não querem. Você precisará morrer para você. Só assim vai poder viver para Ele. Quantos querem ser um discípulo aqui? Querem mesmo? Continua com sua mão levantada. Quantos querem ser um discípulo? Mas quem quer, quer mesmo. Então não cansa a sua mão, não. Porque se Jesus estivesse passando aqui para te escolher, fica com a mão, ninguém mexe agora. Não aumenta a mão, não. Deixa do jeito que tá. Se eu dissesse assim: quem quer R$1 milhão? Nossa, ninguém pulava. Eu, né? Agora quem quer ser seu discípulo? Eu. Morrer não é muito interessante, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa. O céu, as ruas são de ouro. A mansão celestial, onde eu vou morar e com certeza você vai morar.
Nem o ouro, nem a prata dessa terra se compara ao que eu vou receber de herança eterna. Quantos querem ser discípulo de Cristo aqui? Amém! Eu também. Agora você pode abaixar sua mão. Nós desejamos muito mais, queridos, a coisa dessa terra do que Cristo. Ou a gente entende uma verdade, ou a gente não muda uma situação. Uma vez eu cheguei para um médico, Rio Preto, o médico do meu filho, e disse assim: olha, falaram tal que o Josué está com começo de pneumonia. Ele virou para mim e falou assim: você já viu o começo de gravidez? Eu falei: não, ou tá grávida ou não tá grávida. Ele falou assim: então tem começo de pneumonia, ou tá com pneumonia ou não tá com pneumonia. Eu entendi essa verdade. E mudei a situação. Então não existe começo. Ah, começo tudo bem, tá muito sério, então eu me preocupo. Não, começo é começo, já é. Vamos cuidar, fazer a desinalação certinha. Mudei um quadro. Você só vai mudar uma situação quando você aceitar uma verdade. E uma verdade bíblica, ela não pode ser relativizada. Que isso, pastor, é um palavrão? Mais ou menos. Uma verdade bíblica, ela não pode ser relativo a alguma coisa. Ah, depende. Olha, irmão, você não pode adulterar. Ah, depende. Os papinhos picantes na internet pode. Depende. Depende da maneira, do ponto de vista. Isso é relativizar uma verdade, um princípio bíblico. E isso, discípulo que é discípulo, fala, discípulo que é discípulo, não faz. Então não tenta dar um jeitinho em verdades, em princípios bíblicos, amém? E uma verdade é essa: querendo ou não, a nossa natureza humana se preocupa muito mais com as coisas dessa terra do que com as coisas celestiais. E se você não lutar contra essa sua carne, que quer se apegar às coisas dessa terra, você vai perecer nessa terra e ainda não vai herdar a vida eterna. Essa é uma verdade que não pode ser relativizada. Ou você nega você, aprende a morrer, aprende que o seu mundo não é esse, mas é o céu que te aguarda, essa é a tua pátria. Você é cidadão do céu e não deste mundo. Aprende que as vontades deste mundo são contrárias à vontade de Deus. E muda, inverte os seus valores. Ou você vai perecer nesse mundo e ainda não vai herdar a vida eterna com Deus. E lá no inferno você vai perceber que era um admirador, cercado por muitos discípulos. Teve toda a oportunidade de se tornar um discípulo de Cristo, mas não quis. Vira para o seu irmão e fala assim: não assusta. Não faça como o jovem rico. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz hoje e resolva segui-lo. Próxima tela. É o que eu disse, é muito mais fácil servir do que seguir. Para servi-lo basta estar vivo, para segui-lo é preciso morrer. E agora começa, não pode deixar lá. E agora começa muitas dúvidas. Morrer para quê? Para suas vontades carnais. Isso nós temos escutado, o pastor tem falado muito bem sobre santidade. Morrer para o seu desejo lascivo. Morrer para a sua carnalidade, de uma maneira geral, das obras da carne, você vai ver isso em Gálatas. Mas negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz também significa abandonar os seus próprios propósitos para assumir um único propósito de vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a você mesmo. Isso é negar a você mesmo. Negar a você mesmo e tomar a sua cruz. É quando você tem um encontro pessoal e dentro da multidão Jesus vira para você e diz: ei, rapaz, você quer ser meu discípulo? E você diz sim. E ele diz assim: então segue, me segue. E você deixa tudo.
tudo passa a ser secundário e ele passa a ser prioridade. Isso é deixar tudo. Agora vamos pensar se a gente é admirador ou é discípulo. Jesus diz, segue-me, você passa 1 dia, 2, não perde a novela das 8, deve ter ainda no seu nome, das 8. Sabe tudo que está acontecendo, sabe até o nome, não vamos falar, né? Que é para parecer que a gente não sabe. Mas você sabe. Mas a Bíblia você não leu faz 3 dias. Cai na real, irmão. Você está na multidão de discípulos? Ou na multidão de gente, de admiradores? Discípulos priorizam um relacionamento de intimidade com aquele que é o amor da vida dele. Admiradores, se vocês quiserem escrever isso, admiradores admiram as suas obras. Admiradores admiram os seus feitos. Discípulos amam você, ou o mestre. Os discípulos de Cristo amam a Cristo. Isso faz toda a diferença. Agora, quem ama quer estar junto. Eu amo meu marido, você me ama, amor? Você deixa eu ficar 1 mês. Minha mãe falou, vou lá pra praia com a minha mãe. Você posso ficar 1 mês lá? Porque você me ama, né, amor? Não é por causa da comida, nem da roupa passada. Claro que é, porque nós nos amamos. Sentimos falta um do outro. Queremos conversar, queremos estar próximo, queremos ter intimidade. Discípulos de Cristo querem este relacionamento de prioridade com Ele. Se você, querido, não arde, presta atenção nisso com muito amor. Se não arde no teu coração um relacionamento de prioridade, que traz intimidade entre você e aquele que você diz que segue, você não segue. Se não causa isso no seu coração, se não arde isso no coração, você ainda não é discípulo. Sai da multidão de admiradores hoje, em nome de Jesus. E entra na multidão do grande número de discípulos que resolveram negar a sua própria vida por amor àquele que não mediu esforços e se entregou e amou pela tua vida, pela minha vida e por toda a humanidade. Saia da multidão de admiradores. Admiradores não conseguem entrar na sala do trono para adorar mesmo. Tem gente se esforçando para no momento de adoração, né, entrar, cintilar pertinho do Pai, e às vezes se sente tão traumatizado por não sentir a presença de Deus ao seu redor. Eu quero dizer, Deus não está errado. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe um ou outro por aparência ou por outros motivos. É você que não está seguindo o único princípio que te aproxima de Deus. É negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Nós vimos, e você repetiu, diariamente. Lembra? Jesus estava dizendo, tome a sua cruz diariamente. Agora olha para mim. Existem muitos discípulos que com o passar do tempo se tornam admiradores e deixam de ser discípulos. E este é o grande perigo da igreja. Porque aí você passa a ser um admirador extremamente religioso. Tudo já aconteceu com você. Você já foi curado, você já foi liberto, você já exerceu ministério na igreja, você já foi o bambambam. Aí você resolveu descansar um pouco e viver a vida. Eu quero dizer, você ressuscitou, mas não com o poder da ressurreição de Cristo. Você simplesmente desceu da cruz, tomou a sua vida de volta, e ali você deixou de seguir a Cristo. Querido, meu coração dói. Porque o Espírito de Deus me fala assim, que há algumas pessoas aqui, nesta condição. Um dia, deixaram tudo. Mudaram drasticamente de vida. Foram um testemunho, fizeram a fama de Jesus crescer. Porque mudou de vida. As pessoas viram em você uma mudança.
Você experimentou o toque de Deus na sua vida que te transformou. Mas com o passar do tempo, você saiu da cruz e começou a viver aquilo que você acha certo, aquilo que você acha que até certo ponto pode, aquilo que você acha, aquilo que você acha e aquilo que você acha. A ressurreição do último dia só virá sobre os mortos em Cristo. Se você estiver vivendo a sua vida aqui, querido, você nunca vai poder ressuscitar ou ter em Cristo um corpo transformado. Se você não passar pela morte, Jesus vier e você ainda estiver vivo, você vai sofrer a metamorfose, digamos assim, da ressurreição, tendo o seu corpo, que é pó, transformado num corpo glorificado. Mas quem vai receber isso são os que hoje são mortos em Cristo Jesus. Quem escolhe viver a sua própria vida nunca vai ter um corpo glorificado. Porque não vai dar a vida eterna. E o Espírito me diz aqui, com muito amor ao seu coração, se você saiu da cruz e voltou a fazer coisas que você já tinha crucificado, voltou a ter parâmetros que não são os de Cristo para você, o Senhor Jesus está dizendo com muito carinho ao seu coração, ainda há tempo. Se você quer segui-lo, tome novamente nessa noite a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o até o fim. Até o fim. Vira para o seu irmão e fala assim, é até o fim. Fala com convicção, é até o fim. Queria que você abrisse a Bíblia em Filipenses 3. Filipenses 3, 18 a 20. Profetizo nessa noite que em nome de Jesus, alguns admiradores se tornarão discípulos e alguns ex-discípulos voltarão a tomar a sua cruz e segui-lo, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a palavra que Ele está liberando nessa noite. E o poder da sua palavra é suficiente para cumprir nela mesmo aquilo que é a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Filipenses 3, 18 a 20. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. O escritor estava falando da igreja. E agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim destes é a perdição. O seu Deus é o ventre. A sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Olha para mim. Eu digo isso chorando para vocês, chorando no meu coração. Tomem muito cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Tomem muito cuidado com aquele que diz que não tem problema não, irmão, Deus te entende. Não tem problema não, irmão, olha como eu sou abençoado, eu faço isso. Não tem problema não, irmão, também não é assim, assim já é fanatismo. Ah, para com isso, irmão. Agora você vai ficar fanático, agora você vai ficar chato. Crentinho. Tomem cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Porque o fim deles, aqueles que se colocam contra o evangelho de Cristo, contra os ensinamentos de Cristo, contra as verdades de Cristo, que não e nunca poderão ser relativizadas, estes vão para o inferno. Vão para o inferno, a Bíblia diz isso. Mas você, que ainda é discípulo, que
que ainda está com a sua cruz, negando a você mesmo, cuidado para não se deixar enganar por esses que dizem discípulos, mas não são. Porque são hedonitas. O que é o hedonismo? O hedonismo é o culto aos seus prazeres. O homem, ele precisa satisfazer os seus prazeres. Isso é o que importa. O homem tem que ser feliz. Vira para o seu irmão a verdade de Deus. Diz que para ser feliz, o homem precisa morrer. Agora, em qual verdade você quer acreditar, meu irmão? Ai, a escolha é sua. Mas eu te dou uma sugestão. Escolha morrer. À medida que você morre, Cristo cresce em você. Pastora, mas por que morrer diariamente? Porque diariamente, enquanto esse seu corpo diz, faz assim você, ó, dá um beliscão. Fala assim, esse meu corpo. Vamos, gente, faz. Enquanto esse seu corpinho não for transformado num corpo glorificado, olha bem nos meus olhos, você ainda vai ter desejos carnais. Você tem desejos carnais, pastora? Claro. Estou aqui falando com vocês, não estou em espírito. Esse corpinho aqui não foi glorificado ainda. Ainda sou carnal. Crescendo espiritualmente e alcançando uma vida espiritual em Cristo. Mas para manter a minha intimidade com Ele, viver espiritualmente, eu preciso crucificar diariamente a minha carne. Mais ou menos assim. Você tem que acordar e na hora que você espreguiçar, você pensa na cruz de Cristo. Fui para a cruz. Agora eu vou levantar. Aí você vai levantar. Vem a primeira hora, você quer já dar uma boa resposta para sua esposa. Bem delicadamente. Mas você não está na cruz, querido? Então seja educado. Porque a Bíblia diz que o homem deve tratar a esposa como parte mais frágil. Se você chutar, ela quebra. Aí ela vem toda quebrada ali na sala da pomba, que não está pintada ainda, mas vai estar. Pra gente poder colar os cacos. É uma verdade bíblica. Vai pra cruz. Existem tantas coisas, queridos. Às vezes a gente só pensa aqui para a cruz. São aqueles pecados que para nós, seres humanos, porque para Deus não há diferença de pecado, mas para nós, seres humanos, é aqueles pecados. Oh, credo, fez isso. Mas e a sua fofoca? E o seu interesse por coisas mundanas? A palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo do mundo se faz inimigo. Vira para o seu irmão de novo e diz: a verdade de Deus não pode ser relativizada. Agora olha para mim, então não depende de nada. É a verdade e ponto final. Olha como é que eu tenho que morrer. Domingo passado eu morri, gente. Nossa, eu morri mesmo. Sábado, nós estávamos com os jovens na casa da minha sobrinha e nós fomos brincar de bola queimada. A pastora brinca de bicho, eu brinco de bola queimada, de queimada bola, eu amo brincar. E aí, de dedorré, né? Dedodé. Nós estávamos brincando de bola queimada. E eu tinha acabado de entrar, gente. Né? E aquilo não era uma... nós estávamos ali para brincar. E eu acabei de entrar, só que eu fui de vestido, aqueles vestidão. E aí ele estava me atrapalhando. Aí eu não sei quem jogou a bola e pegou, gente. Pegou no vestido, mas pegou. Aí falaram, queimou. Você falou, queimou não. Eu tinha acabado de entrar. Queimou não. Não queimou. Ah, não sei, porque eu tô de vestido. Se pegou no vestido, eu não sei. Mas eu vi que pegou no vestido, gente. Você riu, eu chorei uma noite e um dia inteiro. De verdade. Porque o dia que eu resolvi negar a mim mesmo e pegar a cruz, eu sei que qualquer coisa que me faça descer da cruz
me tira da situação de discípulo. Eu prefiro confessar o meu pecado e deixá-lo do que fingir que não acontece. Bom, deixa eu contar pra outra história. Aí, continuei mais um vídeo. Aquilo aí, o Espírito Santo, que é suave, delicado. Bem dentro do meu coração começou assim. Tá deixando a cruz. Eu falei, Espírito Santo, eu acabei de entrar. Aí, gente, olha como a gente é difícil de morrer. Ô carninha. Aí eu quis justificar o meu pecado da mentira. Porque eu menti ou não menti? Aí eu falei, bom, gente, ó, o time de lá tem uma vida porque eu roubei, hein? Gente, por causa de uma bola queimada, eu quase perco a salvação. Aí o peso da consciência era tanto que toda hora... Quem tava na bola queimada? Vocês lembram disso? Toda hora eu ficava assim, gente, não vai fazer igual eu que eu roubei, hein? Toda hora eu ficava anunciando que eu roubei, né? Pra ver se sentia menos pecado no meu ombro. Gente, eu cheguei em casa, fui dormir, fui orar. O Senhor falou pra mim, você pecou. Eu falei, isso eu já sei. O que eu faço agora? Se arrepende, também já estou arrependido. Agora eu tenho que reunir todo mundo a bola queimada e contar. Ele falou, o pior, você vai contar na igreja. Eu falei, tá bom. Combinado, fechou o negócio. Aí ele falou assim, mas você vai entender. Pra mim não tem diferença de pecado. Deus começou a falar comigo, isso, Renata, é a sua vontade carnal. Isso é você, Renata. Essa é você. Rápida em se justificar. Essa é você. Mas se você escolher viver assim, você está deixando a cruz. Eu quero que você morra para você. Você não pode ser assim. E eu chorei de verdade. Dormi muito mal aquela noite por causa disso. Eu acordei de manhã no domingo e eu falei, Deus, eu ainda não senti um alívio do teu perdão. E ele falou assim, abre um texto que eu não me lembro, gente. Marcado em algum lugar do espaço aqui. Mas ele é feliz é o homem que confessa o seu pecado e cujo pecado é coberto. E aí eu chorei nos pés do Senhor e falei, Senhor, uma coisa tão tola, mas é pecado. Mas feliz é o homem que está na cruz, que não quer viver para ele mesmo, que independente da dimensão que você acha que tem o seu pecado, você não quer viver nem um pouquinho do que é carnal, mas você quer diariamente tomar a sua cruz, morrer para você mesmo, custe o que custar. Feliz é o homem que é assim, porque através do sangue de Cristo, o seu pecado é coberto. E aí eu pude me alegrar no Deus da minha salvação. Eu não sei qual é o teu pecado. Eu não sei o que você fez ou está fazendo que está tirando da cruz o homem ou a mulher que um dia se entregou na cruz, que está querendo viver aquilo que é carnal novamente, voltando a um vício, voltando a uma prática de pecado, voltando a mentir, voltando a odiar, voltando a não perdoar as pessoas, enfim, voltando a retomar aquilo que é humanamente carnal. Eu não sei qual é o seu pecado ou qual é o seu problema, se você preferir chamá-lo assim, mas eu sei de uma coisa: feliz, diga feliz. Feliz. Abra o sorriso quando você fala feliz. Feliz. É o homem que confessa o seu pecado. Porque Deus cobrirá o seu pecado. Ele te redime, querido. A opção é sua. Escolha a cruz. Saia da multidão de admiradores. Eu quero ir terminando a minha palavra. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui.
Queria que você abrisse o último texto que está em Mateus 10. Mateus 10, 38. Beleza. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus está dizendo isso. Se você não tomar a cruz, e o Espírito Santo está me dizendo aqui que algumas pessoas precisam entender que precisam negar os seus sonhos individuais. Queridos, eu tive que negar um sonho da minha vida que eu tive desde a minha infância. Desde criança eu sempre sonhei em ser duas coisas, ou médica ou professora de educação física. Medicina ficava uma coisa muito distante para mim, para minha realidade. E a educação física estava mais embutido dentro de mim, assim. Eu escolhi essa profissão, mas sempre gostei muito. Eu dou aula de educação física, ou melhor, de ginástica desde os 11 anos de idade. Porque eu gostava muito. Depois fiz a faculdade, realizei meu sonho. Eu comecei a trabalhar, tive minha própria academia com meu marido. Fui muito bem sucedida em Tanabi, com uma academia, muito bem falada com os alunos. Depois mudamos para cá. Eu dava aula na... Como é que chama? Personal Fitness. Porque só nós dois viemos para cá naquela época. Ele administrava, dava aula, e eu dava aula de ginástica nas salas. Nós ficamos ali um bom tempo. Deus me honrou muito ali. Eu alcancei em 2 anos de trabalho profissional, nome, dinheiro eu nunca me preocupei, mas um reconhecimento, uma realização profissional. Um dia Deus me disse assim: Renata, não a luz. deixa tudo e me segue. E eu disse: Senhor, eu tenho tempo para te seguir. Ele disse: eu quero prioridade na sua vida. Porque a prioridade na minha vida não era nem a minha profissão, mas era o vício do exercício em si. Eu larguei, queridos, a profissão. Eu cheguei no dia das contas, minha patroa, dona da academia, disse assim: não, por favor, normalmente seu salário não é por causa do salário. Não, mas o que você está querendo? Eu não quero nada. O Senhor está me pedindo para eu deixar. Alguns alunos chegaram, falaram: não é alguma coisa da academia, a gente vai se colocar. Eu falei: não, não é nada, eu estou deixando. Foi muito difícil deixar, mas eu ainda não tinha deixado tudo. Eu deixei de trabalhar, eu me exercitava 4 horas por dia, e aí eu fiquei dentro de casa, comprei uma cama elástica, me exercitava de 3 a 4 horas por dia. E um dia de noite, na madrugada, o Senhor falou comigo: você não entregou. Você entregou a sua remuneração, você não tem mais emprego, mas a prioridade, o seu coração, você não entregou. Eu quero o seu tempo. E eu não sei se você entende isso, mas isso na minha vida causou a síndrome do pânico. Por uma mudança muito brusca de comportamento, de atividade. E quando eu cheguei ao médico, ele disse: olha, você teve uma mudança, uma coisa muito brusca na sua vida que está causando esse mal. Ele disse: olha, eu me exercitava muito e agora eu parei. Ele disse: não pare. Eu voltei para casa e disse: Senhor, eu vou ser fiel até o fim. E eu não voltei a me viciar nos exercícios, mas
fiquei 2 anos provando, ou melhor, sendo provada na minha fé. E várias outras coisas que se encaixavam e precisavam ser trabalhadas na minha vida, como ser submissa ao meu marido, e outras coisas que precisavam ser encaixadas na minha vida, e eu não deixava, eu não me negava, eu não ia para a cruz. E Deus, com muito amor, me chamou à cruz. Ele me conduziu à cruz, mas eu fui por amor, eu estou na cruz por amor. Admiradores são beneficiados com as obras de Cristo, mas os discípulos amam a Cristo, por isso priorizam um relacionamento de intimidade com Ele e vão segui-lo, custe o que custar, até o fim. A vida de Cristo é a melhor coisa que você pode ter na vida. Você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Há uma grande multidão espalhada pela face da terra, atraídos a Jesus. Multidão de admiradores e um grande número de discípulos. Quem é você? Que lugar você quer tomar nessa noite? O que faz você pensar que realmente está na cruz diariamente? Nós vamos cantar essa canção. Eu realmente gostaria que você não a cantasse. Eu queria que você orasse aí no seu lugar e começasse a perceber se você realmente está na cruz ou pensa que está nela. Em que lugar você está, querida? Não seja pego de surpresa. No céu só entrarão discípulos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus.